Então nós vamos falar sobre geopolítica global e o combate de blindados e o moderno combate de blindados. Vocês vão ver que há muitos pontos de interseção com a palestra feita pelo general Trates, do Centro de Doutrina do Exército, e com a palestra que vai ser feita pelo coronel Antunes, hoje à tarde, comandante do Centro de Som de Blindados. Bom, estrategistas sempre tentaram antever o futuro, né? Então, para a gente falar sobre o moderno combate de blindados, nós vamos tentar antever um pouco o futuro. E essa tentativa, ela é feita há muito tempo. Então, essa frase, ela foi escrita por um importante geopolítico brasileiro lá em 1929, na revista Cruzeiro. Então, o capitão Mário Travassos, nessa época, em 29, ele já era major. Não tenhamos mais dúvidas sobre isso. Só há um meio dos exércitos irem à batalha de amanhã. É a motorização. Primeiro, para sintonizá-los com a motorização crescente nas atividades humanas. E segundo, para adquirir a velocidade necessária à sua massa, a fim de que tirem proveito da força. Então, o Mário Travassos já está falando de massa aliada à força, né? Ao movimento para dar força. Isso lá naquela revista Cruzeiro. Então, essas aí são fotos das imagens que ilustravam essa matéria lá de 1929. Então, vocês podem ver aí aviões, né, blindados. Já Mário Travassos preocupado com a futura guerra mecanizada, motorizada, blindada. Mas nós vamos falar sobre geopolítica. Quem vai falar mais sobre blindados é o coronel Antunes. E nós temos que entender como é que nós chegamos a esse momento geopolítico atual. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, bipolaridade, o bloco soviético liderado pela União Soviética, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, até que chega a 1989, a queda do Muro de Berlim, e em 1991, o fim da União Soviética. O bloco capitalista ocidental tinha vencido. E, logo em seguida, a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, uma demonstração, como o general Trates mostrou na palestra dele mais cedo, da Air Land Battle, uma vitória cachapante, utilizando-se do blindado como seu principal vetor. E o fim da história. Então, Fukuyama lança seu livro, né? O Fim da História e o Último Homem. O capitalismo tinha vencido. Por gravidade, todos os países seriam levados às democracias. Os Estados Unidos não tinham mais um grande inimigo. E essa década de 90 é caracterizada por isso, né? Pela ausência de uma ameaça muito clara, pela ausência de ameaças importantes aos exércitos. Até que chega o 11 de setembro. O 11 de setembro chega para mudar tudo. Só que acontece também um fato muito importante em 2001. A China entra na Organização Mundial do Comércio. Na esteira daquele pensamento, né, de que as democracias, que o liberalismo tinha vencido, a China é aceita na Organização Mundial do Comércio porque se acreditava que ela iria caminhar em direção às democracias liberais. Então, 2001, um ano muito importante. 2002, inicia-se, já em 2001, né, logo imediatamente ao ataque de 11 de setembro, já se inicia a guerra ao terror, e essa guerra ao terror vai se estender durante as 2 primeiras décadas do século XXI, até que esse ano os Estados Unidos vão se retirar finalmente do Afeganistão. Então, o combate, dentro daquele conceito, né, de que não existia mais o inimigo convencional, né, e a guerra ao terror. E isso fica escrito, né, em 2005, um livro foi lançado pelo general britânico Rupert Smith, começa com essa frase: já não existem guerras. Nesse contexto de fim da história, nesse contexto de guerra ao terror. O que ele está dizendo? Que aquele combate entre estados nacionais, ele não existia mais.
que agora a guerra era o combate no meio do povo, era a guerra no meio do povo. Não existiria mais aquela situação de paz, instabilidade, crise, guerra e volta à paz. Esse fenômeno, dessa forma, não existiria mais. Existiria um constante conflito, e esse constante conflito mudaria o paradigma da guerra como nós conhecíamos até então. O próprio presidente Obama, em 2006, ele vai dizer aquilo ali, né, que a competição entre grandes potências já não existem mais. Então nós estamos caminhando numa direção em que vai se discutir a necessidade de blindados. Se já não existem guerras, e se a competição entre Estados e grandes potências não existem mais, se o inimigo é o terrorismo, né, para que nós vamos precisar de blindado? Chega-se a discutir a importância das armas, características do combate convencional, blindados, artilharia, etc. Só que o mundo continua evoluindo. Em 2008 acontece um outro fenômeno muito importante, que é a crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008 vai ser enfrentada pelo Ocidente e por todo o mundo, e a China vai sair muito fortalecida, a China vai sair muito confiante da crise de 2008, porque ela é o país que lida melhor com os acontecimentos daquele ano. Em 2008 ainda, há a guerra da Geórgia, né, a invasão da Geórgia pela Rússia, e dá uma primeira chacoalhada na roseira. Mas se as guerras não existem mais, o que é isso que está acontecendo? Em 2010, começa o movimento da Primavera Árabe, uma série de regimes vão ser derrubados, de regimes totalitários vão ser derrubados, na expectativa, né, de uma mudança que muitas vezes não acontece de fato, né? Então nós continuamos com a instabilidade na Líbia, continuamos com a instabilidade no Egito, continuamos com a instabilidade na Síria e em muitos outros países onde ocorreu a Primavera Árabe. Em 2011, finalmente, os Estados Unidos conseguem a eliminação de Osama Bin Laden, então 10 anos depois dos atentados de 11 de setembro, e nós estamos, então, o objetivo primeiro, lá do início a guerra ao terror, que era a eliminação das lideranças que causaram 11 de setembro, e que era garantir a proteção, ou seja, garantir que não ocorressem novos atentados como os de 11 de setembro em território americano, é atingido pelos Estados Unidos. Em 2013, então, lembrando, Xi Jinping assume o poder de 2012 para 2013 e imediatamente ele divulga a iniciativa Belt and Road, né, que os chineses traduzem para o português como iniciativa Cinturão e Rota, e a China começa a se projetar num movimento muito agressivo de se projetar como uma potência global, especialmente no campo econômico, mas também no campo militar, também no campo cultural. A China começa a se projetar muito mais rapidamente, já vinha, né, desde o início dos anos 2000, mas ganha tração, ganha força, ganha velocidade a partir dessa iniciativa Belt and Road. Em 2014, o segundo susto, né, que é a invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia pela Rússia e a invasão da porção leste da Ucrânia, a região de Donbas, pela Rússia. Então, é o carimbo que faltava para mostrar que aquele fim da história, que não existiam mais guerras, não estava correto. O mundo vem voltando para uma situação de competição interestatal, vem voltando, caminhando para uma disputa, para um mundo em que a disputa hegemônica está muito presente. E primeiro com a invasão da Geórgia e depois com a anexação da Crimeia e a invasão da Ucrânia. Em 2015, nós temos a crise migratória muito forte na Europa, né? Crise migratória que é resultado, inclusive parcialmente resultado da Primavera Árabe, que muitas vezes não teve sucesso. Então nós temos uma situação bastante complexa
que os europeus vão ter que passar a lidar, que não está solucionado até hoje. Em 2015 acontece também o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele vem impor uma série de metas aos governos, que os governos se autoimpõem, né, uma série de metas para tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas, e essa ameaça, a ameaça da mudança climática, com toda a instabilidade geopolítica que ela traz, né, e com todas as pressões que as consequências das mudanças climáticas exercem sobre as populações, mas também sobre a geopolítica, né, sobre as relações entre os estados, é outro fator que aparece na geopolítica global. Então, nós temos o retorno da competição interestatal, nós temos a crise climática, nós temos as crises migratórias, tudo isso tensionando as relações entre os estados e afetando a geopolítica, afetando a segurança e a defesa no mundo. As Forças Armadas da China, em 2015, por coincidência eu estava lá nesse ano fazendo um curso, elas são reorganizadas. Então, as Forças Armadas da China passam a contar com comandos conjuntos permanentemente ativados, à semelhança do Exército Americano, em 5 grandes teatros de operações: Teatro Norte, Central, Leste, Sul e Oeste. Esses teatros comandados por generais que são diretamente subordinados ao Comitê Central Militar, ou seja, não estão subordinados às forças, e tem uma organização já conjunta permanentemente ativada. O exército chinês tem uma reorganização e são criadas novas forças armadas, é criada uma força estratégica que é voltada para cibernética, para o espaço, para operações de informação, é criada um comando logístico conjunto, né? Então ela sofre uma reorganização que a moderniza bastante. Então, ao mesmo tempo que ela vem se modernizando em seu equipamento, ela se moderniza doutrinariamente e ela se moderniza do ponto de vista organizacional. Então, vejam bem, o mundo, né? O mundo tinha acabado, a história tinha acabado, as guerras tinham terminado, Rupert Smith, né? Obama declara que não existe mais competição entre estados. Em seguida, os anos passam, a Rússia invade a Geórgia, a Rússia invade a Ucrânia, e a China ascende muito rapidamente como uma potência, primeiro econômica e depois econômica e militar. Em 2017, os Estados Unidos editam a sua estratégia de segurança, e o general Jim Mattis, que era o secretário de Defesa, escreve lá: a competição entre as grandes potências, não o terrorismo. Vejam bem, então ali ele caracteriza o que está acontecendo. Antes era a guerra ao terror, certo? 2001. Em 2017 isso muda. A competição entre as grandes potências e não o terrorismo agora é o foco principal da segurança nacional dos Estados Unidos. Em 2020 nós temos o Brexit, uma mostra, né, que aquela União Europeia que parecia ser indivisível não é tão indivisível assim, né? Uma coisa que não se esperava que acontecesse de fato, e aconteceu, mostrando rachaduras no bloco europeu. E chegamos na pandemia da Covid-19. Então, nesse mundo que tem a emergência da competição estatal, nesse mundo que tem a crise climática, que tem a crise de refugiados, a isso tudo se soma uma pandemia inesperada que pegou todos os governos do mundo despreparados, né? E aí, quando a pandemia surge, a gente vê que aquela decantada aliança, união, a colaboração entre os estados, ela não é tão clara assim quando acontece uma crise. Todos se lembram da dificuldade, né? As aeronaves dos países mais poderosos indo buscar diretamente nos fornecedores o material de proteção individual que estava faltando, respiradores, etc. E vacinas. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? E nós temos uma guerra estourando em 2020, em plena pandemia, uma guerra convencional típica do século XX,
certo? Uma guerra entre Armênia e Azerbaijão, com emprego de todo o arsenal militar característico de uma guerra de alta intensidade. Emprego de blindados e o emprego dos drones, dos sistemas de armas remotamente pilotados, que são aquelas novas ameaças que o general Trates apontou, né? As novas ameaças aos blindados. Então, todo o desenvolvimento da história da arte da guerra, né? Em que há uma arma, aquela arma surge uma nova arma para fazer face àquela arma, e essa aqui tem que se desenvolver para fazer face a essas novas ameaças. Isso vai constantemente acontecendo. E nós tivemos aí também, no ano passado, um confronto entre duas potências nucleares, Índia e China, a paus e pedras, né? Um exemplo muito bom de cumprimento de regra de engajamento, né? Eles as regras de engajamento proíbem que eles usem armamento e eles realmente não usam, né? Usam o que eles têm à sua disposição, com várias mortes. Há uma tensão naquela região de fronteira, inclusive a China, nós vamos ver mais para frente, levou para lá um novo blindado, mais leve, capaz de atuar naquelas altitudes lá de mais de 4.000 metros de altitude. E nós vemos hoje, a Índia levou a sua artilharia para a região, a China também, então há um novo foco de tensão, novo não, né? Mas há um recrudescimento de um foco de tensão na fronteira entre Índia e China. De modo... Bom, em 2021, nós temos o fim da atuação dos Estados Unidos no Afeganistão, com aquela foto emblemática, né, que nós nunca vamos nos esquecer, da aeronave norte-americana cercada por pessoas desesperadas para fugir do país, pessoas penduradas no trem de pouso, pessoas caindo da aeronave, numa cena inimaginável, né, para o século XXI, mas que aconteceu. Então, isso tudo mostra... Esse percurso que eu fiz foi para mostrar, tentar deixar claro que o mundo ele continua instável, que ele continua sujeito a uma série de desentendimento entre Estados, uma constante luta por seus interesses, e isso não mudou. Isso tudo para contradizer o Rupert Smith. As guerras não acabaram. E o futuro? O futuro é difícil da gente prever, né? Mas nós podemos ver alguns indícios. Quais são os indícios do que vai acontecer no futuro? Então, esse gráfico aí mostra que os gastos com defesa do mundo continuam ampliando, né? E os companheiros que estão aqui, que são da indústria de defesa, ficam felizes, porque estão vendendo mais material. Mas então os gastos com defesa continuam em constante crescimento. Armamento hipersônico, né? Isso foi falado já hoje aqui, uma nova categoria de armas muito mais poderosas. Então, investimento pesado em armamento hipersônico. A militarização do espaço, né? Então, a Índia destruiu um satélite, se não me engano, foi ano passado, ou há 2 anos atrás, e agora, essa notícia dessa semana, a Rússia destruiu um satélite, inclusive criou uma nuvem de detritos que colocou em risco a Estação Espacial Internacional. Os russos negam, né? Os americanos dizem que a estação ficou em risco, mas o fato é que os 7 astronautas, inclusive 2 russos, tiveram que ocupar posições abrigadas lá dentro da espaçonave para, em caso de colisão com os detritos, a estação espacial se colidir com os detritos gerados pela explosão, pela destruição do satélite russo. Ataques cibernéticos, né? Então, isso é uma constante nos dias atuais, várias notícias. Então, tivemos um caso emblemático, que foi o caso do oleoduto dos Estados Unidos. Então, um oleoduto nos Estados Unidos parou de operar em razão de um ataque cibernético. Então, coisa do dia a dia nosso, constante. As operações psicológicas, ou talvez, melhor dizendo, operações de informação, que famosas fake news, né? Estados atuando de forma organizada
para interferir em outros estados. Os veículos aéreos remotamente tripulados, né? Os carros autônomos. Então, são novas tendências, né, do que está acontecendo. E quais são os focos de tensão hoje em dia? São inúmeros. Eu peguei alguns que estavam aqui agora na crista da onda, mas tem muitos outros que a gente pode pesquisar por aí. Então, a China estará pronta para invadir Taiwan, né, diz o ministro da Defesa da ilha. Então, a questão, essa foto é para mostrar a questão da ilha de Taiwan, que é uma questão muito cara aos chineses, né? Os chineses consideram Taiwan uma província rebelde que será reincorporada à China, de qualquer maneira. Só que tem que combinar com os taiwaneses, né? Ver se eles querem isso. E a questão dos americanos terem inclusive há uma lei que foi editada em 1º de janeiro de 79, que é o Ato de Taiwan, em que os Estados Unidos se comprometem em proteger Taiwan de uma série de formas, né? Notícia de ontem, que os Estados Unidos convidaram Taiwan para participar de uma conferência pela democracia. Estou esperando para hoje aí uma repercussão muito forte do governo chinês nesse sentido, contra isso, né? Bom, a questão da tensão agora, né, que os russos estão concentrando 90 mil homens na fronteira com a Ucrânia. Diz o general ucraniano, que é o chefe do serviço de inteligência lá, da agência de inteligência local, que os russos estariam se preparando para um ataque, não sabemos até onde, mas o fato é que há essa concentração de meios lá na fronteira da Ucrânia, ou seja, um outro foco de tensão. A própria Armênia e Azerbaijão, que houve a guerra em 2020, já houve novos conflitos esse ano com mortes. A questão da Índia e da China, que nós já mostramos. A questão da fronteira, da tensão na fronteira entre a Polônia e Belarus, na crise dos refugiados, em que o Ocidente acusa o governo de Belarus de fabricar essa crise, né, de levar os refugiados para a fronteira para que eles entrem na Europa e para usar os refugiados como arma. A questão de Israel e o Irã, a tensão entre Israel e o Irã pela nuclearização do Irã, né? O Irã agora recentemente já divulgou que tem urânio enriquecido a muito mais do que 20%, e o limite do acordo nuclear era 3,67%, então isso aí já foi superado muitas vezes, uma questão muito tensa. A África, né, com vários problemas, né, vários focos de tensão. Então, nós temos uma grave crise humanitária na Etiópia, em que os rebeldes do norte já estão a caminho da capital. A questão do Sahel, lá no Mali, toda a região em volta do Mali. Vários golpes de Estado ocorreram nos últimos anos na África. Então, agora mesmo no Sudão, há um momento de tensão em que o primeiro-ministro está sendo reempossado. Então, a África continua sendo um lugar muito complexo. E os blindados com tudo isso, né? Quem vai responder essa pergunta é o Coronel Antunes. Eu não vou responder, não. Ele vai responder aí de tarde. Mas os blindados, nesse contexto de guerra híbrida, né, de mudança de tecnologia, de operações de informação, guerra cibernética, computação quântica, A2AD, tem espaço para os blindados nesse mundo? Essa é a pergunta que o Antunes vai responder, não sei ou não. Eu acho que há alguns indícios que podem responder essa pergunta. Os Estados Unidos continuam trabalhando numa próxima geração de veículos de combate, que é uma das 6 prioridades estabelecidas pela estratégia de modernização daquele comando do Exército de Futuro dos Estados Unidos. Inclusive com um novo conceito de um carro de combate opcionalmente tripulado. Isso foi falado aqui já também pelo general Trates. A França e a Alemanha estão trabalhando juntos num novo carro de combate, no Eurotank, que vai substituir o Leopard 2 alemão e o Leclerc. E há notícias também de que o Reino Unido teria interesse em entrar nesse projeto do Eurotank. A Rússia tem o tal do T-14 Armata, que é um CC tripulado, mas com várias funções
desempenhadas de forma automatizada, com inteligência artificial. Inclusive, pelo que eu estava lendo, o T-14 não tem ninguém na torre. A torre é completamente automatizada. Os tripulantes estão só no carro, propriamente dito, no chassi do carro. E o China, como eu falei, né, tem o tipo 15, que é um carro leve capaz de operar no Tibete, já numa tendência de transformar os carros em carros mais leves, mais automatizados, né, mas continuando a operar. Então foi falado aqui também nos múltiplos domínios. Então, como o general Trates explicou, o combate se dá em 5 espaços, né? Terra, ar, mar, espaço e no próprio cyberespaço. E o domínio terrestre é o domínio que vai continuar decidindo, onde ocorrerão a maior quantidade de embates. E no domínio terrestre sempre vai existir um carro blindado. Eu quase botei sempre haverá uma cavalaria, viu, Rosito? Quase. Devia ter botado. Na próxima vai ter. Sempre haverá uma cavalaria para combater esse combate terrestre. Muito bem, então a conclusão, acho que vai ser deixar a cargo dos senhores mesmos, né? O nosso objetivo aqui foi mostrar que nesse mundo complexo, nesse mundo com tantas ameaças, né? Nesse mundo com tanta instabilidade, em que não se vislumbra um fim da história efetivo, o conflito ele vai continuar existindo. E se o conflito vai continuar existindo em todos os seus domínios, né? Por mais que nós tenhamos ações no cyberespaço, no espaço, no mar, no ar, o conflito terrestre vai continuar existindo. E enquanto existir o conflito terrestre, deverá existir o conflito de blindados. Essa é a minha opinião. Então eu agradeço a atenção dos que ficaram aqui até esse momento. Tem lá os meus endereços, se os senhores quiserem conversar comigo, meu blog, meu e-mail e o meu Twitter. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.